Eu queria muito deixar o ventilador ligado, mas mesmo com o microfone, acho que não vai dar bom, não. Eu me prometi começar e eu confesso que eu não sei como começar. Na verdade, não é como se eu não soubesse como não começar, mas existem tantas formas de começar, são tantas opções, são tantas possibilidades que eu não começo. E esse é meu maior problema. É ter tantas possibilidades, tantas ideias, tantos caminhos, são tantos detalhes pensados que eu não saio do lugar. Eu acredito muito que a iniciativa, mesmo que ela não seja perfeita, que ela não seja o ideal, que ela não é da forma que você gostaria muito que fosse, mesmo assim, ainda é uma iniciativa. E só o fato de você iniciar, de você começar, de você se permitir iniciar aquilo do jeito que dá, como dá, na hora que dá, é o que realmente funciona e o que realmente vai te dar o gás para você fazer de fato aquilo que você quer fazer. Mas aí a gente tem um segundo problema, que é a constância. A constância na minha vida sempre foi um problema, porque eu sempre enxergava um problema. É um problema que gerava outro problema. Eu sempre enxergava uma coisa que faltava, o excesso de outras, ou a comparação, ou mais uma vez, o tanto de possibilidades de como poderia ter sido ou de como poderia estar sendo, que aí eu não continuo. E uma coisa que eu percebi diante de tudo isso, eu acho que minha cabeça está sendo cortada. É isso que eu percebi. Baixei só um tiquinho. Porque, enfim, a gente vai se acomodando na cadeira, aí vai escorregando e a cabeça vai descendo. Mas uma coisa que eu percebi que tem em comum em tudo isso é o meu perfeccionismo. Não o meu perfeccionismo, mas o perfeccionismo. Eu não sei em que momento, eu não sei em que instante, eu não sei em que período, eu não sei em que idade, eu não sei porquê, mas me observando hoje e observando o eu de alguns anos atrás, e observando minuciosamente algumas situações, relembrando algumas coisas, visitando algumas memórias, eu percebi que eu sempre programei a minha vida. Eu enxergava a minha vida como um roteiro, como um filme, como uma estrutura, como um manual. E aí eu botei na minha cabeça desde muito nova que viver era muito fácil. E oi, eu acho que eu vou jogar a câmera pra cima pra você aparecer mais. Tá bom, então. Eu acho que eu vou jogar a câmera pra cima pra ela aparecer mais. Eu mudei um pouquinho e vou fazer o esforço de ficar assim, mesmo que esteja um pouco cortado, só pra você aparecer mais. Mas o que eu estava dizendo é que eu sempre achei que viver era muito fácil, porque viver tinha uma regra, tinha um script. Eu acho que regra não é a melhor palavra, mas tinha um script a se seguir, tinha um roteiro a se seguir, tem uma estrutura, a vida tem uma estrutura. E é aí que eu percebi que foi o início de todo o meu problema que eu carrego até hoje. Porque eu realmente acreditei, eu realmente enraizei em mim. Meu olhar deve estar todo pra cima, porque eu tô me olhando, que eu tô com medo da cabeça ficar cortada, que eu quero que ela apareça. Mas enfim. E aí eu percebi que a raiz do meu problema estava no dia que eu acreditei e botei dentro de mim, bem enraizado em mim, nas minhas crenças, na minha personalidade, no que eu acredito, de que a vida tem um script a se seguir. Que a vida é muito simples, porque por mais que cada um tenha a sua realidade, suas vivências, tem um script a se seguir. Você vai para a escola pequeno, aí você tem ali a sua pré-adolescência, que também é um momento. Você tem a sua adolescência ali dos, vamos botar 15, dos 15 aos 17, 18 anos. E você sabe que você tem que fazer o Enem ou alguma prova para alguma universidade
ou mesmo que você faça alguma universidade paga, você tem que entrar na universidade. E aí você tem que entrar na universidade com os 18, porque também se passar muito disso, né? Eu ainda moldei em mim de que eu tinha até pelo menos os 20, 21 para ter certeza do que fazer na universidade, mas que eu precisava estar lá de alguma forma, eu precisava estar fazendo alguma coisa da minha vida, e também aos 19, assim, eu tinha que começar a trabalhar, tinha que começar a desenvolver alguma coisa que me rendesse algum dinheiro, mas que rendesse uma grana ali. Eu precisava ser independente, é uma parada também que eu sempre botei na minha cabeça desde pequena, que eu precisava. Eu tenho 99% de certeza em dizer que sempre foi um sonho ser independente. Que não dá pra ver, mas o Bituca tá bem aqui do meu lado, né, Bitutu? Isso eu tô falando mais a parte da vida, né? De, vamos dizer assim, do básico da vida pra gente sobreviver nessa estrutura que a gente vive de sociedade, porque também entra o social, as vivências, os sonhos, não, porque até tanta idade eu preciso ter saído do meu país, ter saído do meu estado, ter viajado meio mundo, enfim, várias outras coisas que tava nesse script, né? Eu realmente botei isso na minha cabeça, que era muito fácil de ver, que era só eu seguir esse script, né? De até aqui eu preciso fazer isso. Até aqui eu preciso fazer isso. E como todo mundo sabe, a vida não saiu conforme o script que eu criei. Oi. Gente, então, tudo bem? O que é? Mas enfim, né? A vida não saiu da forma que eu tinha programado esse script. E foi quando tudo começou a desandar. Aqui dentro, aqui fora, aqui dentro também. Talvez hoje, somente agora, eu tenha me ligado nisso, tenha tomado consciência disso. E por isso que eu pensei em iniciar o início falando justamente do que mais me trava de fazer qualquer coisa na minha vida. Uma coisa simples como se exercitar, ir à academia, ou até mesmo acordar, tomar banho, ter autocuidado comigo, que tem dias que são difíceis. Ah, sonhos, desejos, o profissional, enfim, carreira. Gente, tá bem difícil se concentrar aqui, hein? Tá difícil se concentrar. Foi justamente ter saído desse script que me fez paralisar, porque eu botei na minha cabeça de que eu era incapaz, que eu era imperfeita, de que eu não ia conseguir, de que eu errei comigo mesma. Eu senti a Nathalie pequena, vendo a pessoa que ela mais colocou esperança, que ela mais colocou expectativa, que ela mais desejou. Gente, ela está puxando meu cabelo. Eu vou te denunciar, hein? Quando eu paro para observar os meus sentimentos, como eu tô me sentindo, eu vejo a Nathalie pequena, triste, furiosa, decepcionada. E eu preciso fazer as pazes com ela. Só que é difícil. É difícil. Enfim, o primeiro passo é ter tomado a consciência, ter entendido tudo isso, ter percebido de onde vem, mas o processo é bem difícil também, porque não é só tomar consciência e que simplesmente as dores, a dificuldade, a falta de confiança e, enfim, tudo que crença de que eu me decepcionei me fez criar. Sair disso vai ser muito difícil. Viver isso, tendo consciência, eu acho que vai ser mais difícil ainda. Porque é isso, a nossa mente já está acostumada, a minha mente já está acostumada. Mas alguma coisa inexplicável faz eu ter vontade de enfrentar isso, de chegar e entender mais, de bater de frente, de avançar, de entender e consertar e ajeitar e viver esse processo. É uma vontade muito grande de honrar com a minha vida, de honrar com as minhas vivências, de honrar os que vieram antes de mim e os que vieram depois de mim, né? E os que virão também. Então eu vivo nessa dualidade louca de ter uma vontade
até certo ponto, pelo menos até o momento de viver, mas um peso, uma paralisação gigante que não permita que eu viva, não de forma intensa, mas de forma verdadeira. Parando e pensando sobre isso também, eu não sei se talvez essa é o normal da vida, é você sentir a tristeza, mas também sentir a vontade, o tesão de viver, não para viver a tristeza, mas para viver o improvável, para viver as alegrias também, que a gente sabe que são certeiras. Eu acredito que talvez o que mais me dê coragem faça eu ter, né, uma grande parte desse sentimento de ter vontade de viver é a curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre fui uma pessoa muito observadora e eu gosto muito de observar, né, a vida acontecendo, as coisas acontecendo. Então, talvez essa curiosidade é o que me mantém ainda na expectativa de viver, é o que mantém ainda essa chama acesa. E por mais também que seja bem pouco, mas bem pouco, eu ainda acredito em mim. Eu ainda tenho fé de que alguma coisa vai me tirar dessa perspectiva que eu tô de que nada conquistei. Eu já tenho muita perspectiva de que eu conquistei muita coisa, mas eu tenho sonhos que ainda não foram, é, assim, cheguei perto. E eu tenho essa expectativa, eu tenho essa esperança, eu tenho essa fé, mesmo que bem pouca. Essa fé é bem pouquinha em mim, mas eu tenho de que eu vou conseguir chegar em algum momento que eu me sinta plena. Ou talvez esse momento já tenha chego e eu tô aqui, né, viajando na maionese. Esse é o início do começo e eu espero. Na verdade, eu não espero nada. Caso você não tenha entendido e tenha chegado até aqui, ou tenha mais a acrescentar, sinta-se à vontade. YouTube ainda é uma rede social. Os comentários estão livres aqui para isso. E é isso. Quem sabe na próxima eu venho com mais papo louco. Inicia aqui, daqui a pouco eu tô lá. Mas as coisas vão se desenrolando, vão acontecendo. E talvez seja isso que eu preciso fazer. Só fazer. Mesmo que não seja do jeito que eu quero. Jibidududu. Esse é a mamãe de bituquito. De bituquito. Ao bituquito. Tchau, bituquito.